fisiologia aqui, né? Bom, pessoal, satisfação estar aqui com vocês, né? É até difícil descrever, né? O ânimo, né, de estar aqui participando com vocês, né? O Rodrigo é um irmão e o pessoal da C3 todo amigo de longa data, muitos ex-alunos aqui também. Então, a gratidão é muito grande, né? O problema é que o Rodrigo falou assim comigo, né? As pessoas podiam falar disso, comentar isso, vamos falar disso aqui também, falar disso e tal. Mas tá, beleza, vamos tentar, né? Quanto tempo você tem? Claro, 45 minutos. Aí é brincadeira, né? O Douglas está aqui, ele não sabe, não, mas eu vou pegar uns 10, 15 minutos da sua palestra, tá? Fica esperto, tá? Depois te dou um like de leite. Aí fica tudo em casa, né? Bom, pessoal, o primeiro recado aqui é o seguinte, a gente vai falar de fisiologia de café e a gente tenta sempre resumir, simplificar, para poder tentar passar uma mensagem e entender um pouco da planta. Mas isso é justamente porque dentro da fisiologia é algo extremamente difícil, meio complexo, tá certo? Então eu peço, eu sempre falo nas apresentações, para que vocês tentem aproveitar o que puder e aplicar dentro das situações que vocês trabalham, dentro das fazendas dos talhões, né? Para que o conhecimento possa se traduzir em aplicações e possa ter um significado para vocês, tá bom? Porque a gente fala uma coisa e acontece um pouco diferente, mas a cafeicultura nossa é muito grande, muito diversa e as condições meteorológicas são muito diversas a cada ano, como o professor André mostrou aqui agora, tá certo? Então, por favor, vão me ajudar aí nesse processo, tá bom? O professor André já me antecipou algumas coisas aqui. Quando a gente olha para o processo de produção da planta, o professor Mosca aqui gosta muito dessa apresentação, inclusive ele já melhorou isso aqui algumas vezes, né? Quando a gente olha para a matemática da produção do café, isso aqui é o coração, é a alma da fisiologia da produção em café. A gente tem isso para todas as plantas, né? A gente está construindo a produtividade de uma forma matemática. Se a gente olha aqui para a safra 26, que a gente vai colher o ano que vem, só tem mais isso aqui para acontecer. Aqui para trás já caducou, agora só falta isso que acontecer, né, de hoje até o ano que vem. Então tem 9 meses pela frente em que a gente já está formando a nossa safra, né? E qualquer coisa que aconteceu aqui para trás, né, já determinou que a gente está colhendo lá. Então essa mensagem a gente sempre tem. Se a gente pensa lá para frente, para 27, ainda tem muita coisa a se fazer, começando agora, né? Desde que a safra começou, a safra 27 já está em curso, a planta aí já está com crescimento para florir, da florar do ano que vem, que a gente colher 27. Então, né, a gente tem que ter essa noção que o café é tudo arrastado no tempo, né? Então, tudo importa, tudo que é feito a todo momento importa, né, ao longo do tempo, tá certo? Então, a gente tem que ter isso aqui como um pano de fundo de tudo que a gente vai falar, né? Todos os componentes fisiológicos da produtividade estão sendo impactados por tudo que a gente faz e por tudo que a gente não faz, ou por tudo que a gente faz meia boca ou mal feito, tá certo? O professor André já antecipou aqui algumas coisas. Quando a gente olha para o passado, a gente entende um pouco de como está a cafeicultura agora, né? Então a gente vem de anos aí problemáticos, 24, 25, o 2026 está vindo aí já, então talvez com algumas deficiências que vêm do crescimento do ano passado também, o professor André já mostrou aqui, e o cenário que está por vir, a gente vai caminhar nele de agora até o ano que vem, tem muita coisa para acontecer, para a gente saber como que vai vir essa safra, né, de 26 e a construção da safra de 27, tem muita coisa em jogo, tá certo? O professor André já mostrou aqui os gráficos, mas eu só queria chamar a atenção aqui realmente que se teve uma palavra de ordem em café nos últimos anos, a questão de temperatura, né, os dados, assim, para nós que a gente mexe com fisiologia e planta, a gente olha uma temperatura média se descolando para cima ao longo de todos os meses do ano, é algo assim, absurdo para uma planta que tem uma fisiologia com uma planta de café. Então a gente tem impactos que da temperatura, e a gente tenta às vezes culpar isso, né? Então a gente tem os efeitos que são da água, tem efeitos que são da temperatura, tem efeitos que são somados. A gente vai tentar discutir um pouquinho disso aí hoje. Mas o fato é que não só os eventos de seca, mas as temperaturas estão determinando, estão marcando muito o comportamento da nossa planta ao longo dessas últimas safras, tá certo? Então isso é um fato, né? Caminhando aqui na sequência, eu trouxe aqui só uns dados para a gente refletir sobre essa questão de produção e produtividade diária. São os dados aqui do Triângulo Mineiro, né, das últimas 9 safras. Se a gente observa a curva verde, as barras verdes são as produtividades. Então a gente vem aí com 2018, 2020, 2023, né, com produtividades mais acentuadas, né? Tivemos problemas aí que levaram a frustrações de safra, problemas climáticos. Mas a gente está com uma média aqui no Cerrado de
28 sacos por hectare. Né? Agora, uma coisa curiosa que vocês observam, essas setinhas que eu coloquei aqui, tracejadas, a gente tem um efeito em café que todos nós conhecemos, que é a questão da bienalidade. Né? Então, sobe e desce a produtividade, sobe e desce. Aquelas setinhas vermelhas, elas mostram um colapso, uma disrupção do processo bienal de produção. E se tem uma coisa que faz a bienalidade mudar, o padrão mudar, certo? Que ele está subindo, aconteceu lá, aconteceu aqui, a gente não sabe às vezes o que vai acontecer, né, aqui na frente ainda, né? Mas o que muda padrão bienal de produção, isso é problema climático. Tem outras coisas que sim, mas é a única coisa. Então, assim, a gente está vivenciando isso, não tem como a gente negar que as questões climáticas estão permeando e ditando um pouco as normas, né, do que a gente está fazendo e das respostas. Só de curiosidade aqui, se a gente olha para o sul de Minas, que é, como a São André é a maior região produtora, a gente lá está com as médias aí de 26,8 sacas nas últimas 9 safras, mas observe, se a gente compara aquelas 4 safras ali com as outras 5, a cafeicultura de Arábia não está conseguindo recuperar, não está dando fôlego, ela quer subir um pouquinho, toma outra porrada e assim vai por diante. Então, é algo assim, inegável, né, de perdas, né? Depois desse ano aqui, não teve recuperação. E aqui eu coloquei, mas vocês observar, o padrão bienal também de produção também foi rompido, né, por problemas climáticos, isso é fato. Né? A nossa produtividade brasileira, desde 1960, ela caminhou mais ou menos nesse sentido. Né? Então, se a gente perceber, aqui vai até 2023, a gente nos últimos 30 anos, a gente evoluiu aí em mais de 300%. Percentualmente é um número muito interessante. Né? A gente saiu lá de 9 sacos e gasta o trabalho de todos nós trabalhando na cafeicultura, né? Dos que nos antecederam também, e está ali com 29,5 sacas. Né? Então, esse é um resultado. A gente acabou de ver 2 regiões produtoras com médias um pouquinho abaixo daqui, muito próximas daquilo ali. Mas mostra que conhecimento, tecnologia, manejo, trouxe a nossa cafeicultura para outros patamares. E quando a gente chegou aqui em 2020 para frente, né, vocês começam a observar que os números começam, como se a gente tivesse chegado num platô e está conseguindo descolar isso aqui para subir de novo. Então o clima realmente tem um pé aqui associado. O professor André não gosta que eu falo do Conilon aqui, cadê o André? Está disfarçado de cabelo ali. Né? Mas observe as curvas do Robusta, como que são. Né? A gente fez uma apresentação lá no Norte esses dias, conversei com ela com uns amigos. Né? Depois do problema e do baque que a cafeicultura de Robusta tomou aqui em 2016, 15, 16, observe o que aconteceu com as produtividades do café Robusta nacional. Esse ano a produtividade estourou. Né? A safra nossa foi a maior possível. A gente já está falando em passar o Vietnã, coisa que eu aprendi, a gente achou que nunca ia acontecer. Então veja, o que aconteceu nesse período que fez essa cafeicultura do Robusta tá se deslocando para cima das médias nacionais. Né? Eu conversei com os colegas lá do Norte, aqui tem muitas coisas envolvidas, mas uma coisa é importante, foi genética, isso é fato. Agora outra coisa, sabe o quê? Armazenamento de água. Né? O Estado do Espírito Santo mudou completamente as políticas e o armazenamento de água tem assegurado essas produtividades ao longo dos anos. Então, o professor André aqui falou lá no Robusta, é algo extremamente relevante e tem sustentado essas produções. Apesar de que eles também tiveram problemas aqui no 23 e no 24, com uma certa perda de produção. Mas esse ano, né, foi muito diferente. Isso aqui é para mostrar que com o manejo, com água, a gente consegue, às vezes, tamponar os problemas climáticos. Bom, tirando essa breve introdução, a gente entrando um pouco mais na fisiologia agora, eu pus um desenhozinho que o professor Mazafera, se eu dar uma olhada, é coisa bem simples, né? Desenho de criança, de escola, mas os colegas vão falar aqui muito hoje, a gente explora isso muito dentro do curso, né? É inconcebível a gente pensar numa planta de café se a gente não pensar ela de forma completa com todos os seus órgãos. Né? E lembrar que tem um sistema radicular aqui escondido, né? Meu amigo Inóbit fala que o que a gente não vê, a gente não dá sentido, né? Cadê o Inóbit? Ele vai falar isso, roubei a frase dele. Né? Mas o sistema radicular está aqui embaixo. Então a planta é um organismo complexo, né? Não é só a cópula que a gente vê. Então a gente não pode desvincular de forma alguma o manejo do que está acontecendo ali embaixo. Tá bom? Então essa aqui é uma primeira mensagem que eu deixo para vocês, que vai ser um plano de fundo para os outros colegas que vão falar, tá certo? E a gente vai lembrar que a planta, a gente coloca num lugar ali, ela fica até a gente arrancar a planta de café. E ela vai interagir com o ambiente externo.
né? A copa vai interagir com os ambientes, com os fatores do ambiente, da atmosfera, e a raiz vai interagir com tudo lá embaixo. Perfeito? Então é óbvio que esse entorno da planta, ele tem que ser condicionado da melhor forma possível para a planta expressar o processo de produção dela, né? E muitos desses fatores, às vezes não está na nossa mão controlar. E o grande fator que escapa muita gente é a questão da temperatura. Então, o professor André às vezes falou aqui, às vezes a gente é incompetente, o Rodrigo mostrou uma foto, a gente é incompetente, não consegue entregar uma planta, mas tem muita coisa que vai um pouco além da nossa capacidade de controlar. A gente precisa saber entender isso e como minimizar, tá certo? Mas não é às vezes bater de frente. Bom, então a planta de café ela vai extrair do ambiente, né? Então extrai o CO2 do ambiente, usa a luz que está no ambiente, tá certo? A planta produz oxigênio, ela consome o oxigênio, tá certo? O sistema radicular, né, absorve os nutrientes, absorve a água, perfeito? Usa o oxigênio, que precisa estar aqui embaixo, né? A água, ela controla a abertura estomática, que controla o acesso do CO2 dentro da folha. A água entra também pela raiz e hidrata a planta, perfeito? Então isso é um pouquinho do que a gente vai comentar como pano de fundo aqui, né? Outra coisa que eu quero plantar uma ideia interessante com vocês é o seguinte: quando a gente pensa em temperatura do ar e obviamente da folha e a umidade relativa do ar, a gente tem que entender que esses fatores eles são condicionantes para a planta acessar, adquirir os outros recursos. A planta não usa a temperatura condiciona ela a capturar os outros recursos do ambiente. Então ela determina a que taxa ou como acontecem os outros processos. E a umidade relativa, muito fortemente, inclusive principalmente o café arábica, determina muito fortemente o acesso do café aos recursos, particularmente ao CO2. Então são dois fatores que estão controlando a planta e eles às vezes são meio abstratos para a gente. E a gente precisa ter essa noção para não achar que a gente está fazendo as coisas certas e o resultado não está sendo aquele que a gente entrega, tá certo? Então a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje. Coloquei aqui um videozinho para vocês, o vídeo é grande, mas eu vou deixar ele correr só um pouquinho dele, porque eu só me deram 45 minutos aqui, né? Só para ajudar aí na apresentação para todo mundo, né? A gente está falando do processo aí de absorção de água pelas raízes e nutrientes, que o professor Douglas vai explorar, né? E esse processo de ascensão, né, de elevação aí da seiva, da água, em direção ao órgão que mais transpira, que é aqui a folha. Então a folha do café, ela precisa estar lá na planta, isso é fato, né, para absorver luz, e o resto acontece. A planta é um organismo especializado, a gente não tem que se preocupar com isso, né, ela vai fazer por conta, né? Então a folha precisa estar lá na planta. Essa é a ideia do processo fotossintético, tá bom? O videozinho é grande, eu não vou passar ele todo porque ele é muito grande, vou resumir aqui, né? Então a gente tem um processo de produção de carboidratos na planta, processo fotossintético, produz carboidrato, que aqui é caro para a gente, e a gente tem um processo que, simultaneamente à ocorrência desse processo, durante o dia, né, consome esse carboidrato ou parte dele. Isso está acontecendo, né, de forma simultânea, esse processo aqui e este aqui, durante o dia, perfeito? E durante a noite, a fotossíntese é desligada e esse processo aqui continua operando. Então isso aqui é 24 horas funcionando na planta, o processo fotossintético opera em diferentes taxas na presença de luz. O que eu quero mostrar com isso aqui? Quando a gente pensa em produção do carboidrato, né, coloquei ali 2 moedinhas. Se a gente tem uma produção diária de 2 moedas e temos um consumo, a planta consome para ela existir, né, e formar novos tecidos, 1 moeda, a gente pode ter, a planta pode ter um saldo, né, ou um saldo, uma reserva para ela guardar, né, no seu corpo. Quando eu falo corpo, lembra do sistema radicular, para ela usar em algum momento para ela mais oportuno. Perfeito? Então é mais ou menos isso, essa matemática, né, energética. Quando a gente pega essa questão do consumo, não estou pensando aqui no armazenamento, mas no consumo, o consumo em planta, o consumo respiratório, ele é um consumo extremamente essencial, vital, tem que ter um processo respiratório, isso não é ruim. Só que quando a gente decompõe esse consumo num custo para a planta se manter todas as células vivas e, né, gerar novos tecidos, né, crescer, adiantar, ir para frente, né, produzir mais massa, a gente está falando de uma respiração que é gasta no processo de crescimento, né? E
O outro passo é o quê? Uma respiração que a planta usa simplesmente para se manter e para regenerar as estruturas que já existem. Então, isso tudo vai ditando, né, aqui tempos, aqui taxas que os consumos acontecem e para onde está sendo direcionado. Na medida em que os estresses acontecem, né, a produção tende a diminuir, o consumo tende a aumentar. Né? Só que é um consumo muitas vezes direcionado ao gasto de energia, né? Não necessariamente com crescimento e produtividade. Então tem uma penalização nesse processo de produção que a gente acaba tendo que conviver com ela. Eu tentei resumir isso aqui nesse esqueminha, bem didático. Né? A gente pensa aí no processo de produção, a gente tem aqui produção de carboidratos, a gente tem o gasto dos carboidratos para a planta se manter viva e para ela formar os novos tecidos, e o que sobra entre partes, a planta pode translocar isso para algum órgão e armazenar. Uma forma de armazenamento, no caso aqui estou falando de amido particularmente. Perfeito? Então veja, os estresses, né, esses desvios significativos dessa ótima condição para a planta de café, a ótima condição seria o quê? Aquela normal climatológica que o senhor André mostrou aqui nos últimos, desde 1960, porque a gente viu que não está acontecendo. Falei até para um amigo aqui, né, se a fotografia fosse aquela, o café está aqui na fazenda, no melhor lugar dele, mas isso aconteceu no passado, agora não está mais desse jeito. Então os estresses, eles vão fazendo o quê? Eles vão tirando a produção, limitando o processo, não estou falando que vai paralisar, né, tende a aumentar esse gasto, né, e sobra menos para armazenar. Então essa coisa está acontecendo todo dia, toda hora lá na planta. O que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pensa em produtividade e produção, a gente tem duas frentes de ataque, de atuação. A gente pode pensar em manejo e estratégias, olha só, para aumentar a produção. Enfolhamento, iluminação da planta, manejo, nutrição, de forma que a gente tenta preservar a planta e fazer com que a planta consiga produzir mais energia. Essa é uma estratégia, geralmente a gente vai por esse caminho. Só que a gente pode pensar também em fazer o que eu coloquei. Ops, como é que volta aqui? Fazer outra coisa aqui, ó. Tampar os buraquinhos. Né? Então, se a gente preserva a planta e começa a tampar esses vazamentos de energia de alguma forma, a planta não dá no momento, mesmo que ela esteja produzindo menos, talvez ela não está gastando tanto, ela pode armazenar um pouco mais. Então esse é o trabalho diário nosso dentro da agronomia. É essa busca para otimizar esse processo. E por que eu estou falando de armazenamento de energia? Quando a gente pensa na planta de café, desde raiz, caules particularmente, né, a planta de café, naturalmente, que vocês estão vendo aqui, ó, tanto o ramo vertical, quanto o ramo lateral produtivo, quanto o sistema radicular, que o professor vai explorar na parte da tarde, né, a planta de café tem uma capacidade absurda de armazenar energia na forma de amido. Perfeito? A folha é o órgão de produção. O açúcar é translocado e nos órgãos de reserva ela pode armazenar. Aonde que a planta reserva? Dentro dos caules. A planta de café, por mais que ela seja uma lenha, parece uma planta lenhosa, a gente acha que é um tecido que é morto, não. Né? Tirando a célula que está conduzindo água ali, o resto é tudo vivo. Então o tecido vivo, ele tem células que têm capacidade de armazenar energia. Então veja, não é só a produção na folha, tem todo o armazenamento. Então, por que eu estou falando de energia? Porque onde está pretinho aqui, isso aqui indica que o caule tem altos níveis de energia. Se caso tivesse uma foto bem clarinha, tem pouco armazenamento. Né? Então, isso aqui mostra que a planta, a fotossíntese produz, né? Forma a planta como a gente conhece, e lá dentro da planta existe a quantidade de reserva, né, armazenada, que pode ser maior ou menor, a dependendo daquele balanço anterior que a planta está vivendo, tá certo? E aqui eu vou mostrar um pouquinho sobre isso. Eu criei aqui dois cenários, não são cenários hipotéticos, são cenários que vão trazer um pouco de luz aqui com relação ao atendimento da planta. Né? Coloquei ali a produção de carboidratos de um lado, o consumo de carboidratos do outro e o armazenamento. Perfeito? Vamos entender isso dessa forma. Criei aqui uma situação, vocês vão me acompanhar aqui no raciocínio, saber a situação lá é o seguinte: imagina a planta de café no momento em que ela está com uma baixa capacidade de produção de energia. Eu vou dar exemplo já disso. E nessa mesma situação, ela também tem um baixo consumo de energia. Ela pode ter um armazenamento maior ou menor, o que eu chamei de armazenamento ok. Perfeito? Que situação que a gente vai discutir é essa? Pós-colheita até a florada, pré-florada, esse intervalo entre colheita e florada. O que está acontecendo
acontecendo nesse período de inverno nas nossas lavouras de café arábica, de regiões tradicionalmente que é no inverno, que é seco, mas que sobretudo é frio, né? Olha aqui um exemplo. Isso aqui são dados, né? Não é do Cerrado, mas que mostra exatamente como a planta se comporta. De outubro a setembro de um ano, como que variam as temperaturas, como que varia a taxa de crescimento do ano, mostrando que o cafeeiro no inverno ele vegeta muito, cresce muito pouco por causa das temperaturas baixas. Aqui mostra a abertura do estômago ao longo, né, nas folhas, ao longo de todo o ano. Percebam que não tem nada aqui abaixo de 20, não preocupe com o número, não tem nada negativo, não tem zero. Ao longo de todo o ano, mesmo no inverno, observe, a gente tem estômatos abertos, né, com certo grau de abertura, e a gente tem um saldo líquido de carbono, processo fotossintético, contando as perdas, ao longo de todo o ano, nesse experimento aqui. E a parte mais da direita do gráfico é o abril, maio, junho, julho, agosto. O que eu quero mostrar com essa mensagem aqui? A gente aprendeu e fala que o café, depois da colheita, no inverno entra num repouso vegetativo. A gente que às vezes criou isso lá atrás porque a gente olha para a planta e você não vê ela crescendo. E de fato é, porque a temperatura traz o crescimento da copa para baixo. Mas a planta está viva. A planta está perfeitamente viva. Desde que ela tenha folha, como eu vi chegando aqui nas fazendas, pessoal de Juliano, a lavoura está enfolhada, e ela está enfolhada nesse período pós-colheita até o início da florada, da primavera. Essas folhas estão ativas. Elas estão se abrindo, igual aqui nós estamos no auditório, elas estão ali com os estômagos abertos, com um grau de abertura, mesmo que com taxas fotossintéticas não tão altas como vai acontecer no verão depois, mas a planta está lá e ela está viva e está funcionando. Então veja, a produção de energia agora, nessa época que eu falei, ela é baixa. Isso aqui mostra, mas não é negativo. Ela é baixa. Num momento em que a gente colheu o café já e não tem o fruto na planta como principal dreno. Então veja, se a planta não está vegetando a olhos nus, olhos vistos, a planta não está crescendo na copa, mas ela está fotossintetizando com saldo positivo, aonde que está essa energia? Para onde que foi? A folha está produzindo, ela está translocando. E essa planta, enquanto a gente está falando aqui, ela está armazenando. Ela vai armazenar desde a colheita do café, ela vai armazenar e vai o quê? Abastecer o seu corpo em carboidratos. Num período em que a vegetação não tem tanta demanda na copa, mas o sistema radicular está lá dentro do solo numa condição muito melhor do que está a copa. E daí o professor vai colocar ali algo interessante para vocês que vai conectar um pouco com isso. Esse período da pós-colheita até a florada é um momento importante para a planta de reabastecimento energético. E, obviamente, de poder direcionar carboidratos para um órgão vital para a planta, que é o sistema radicular, por exemplo. Então essa é uma mensagem de que de baixa produção de carboidratos, mas o consumo também é baixo. Então é um momento de armazenamento. A gente não tem como negar isso aí. Perfeito? Então nossas plantas estão vivas. Nesse sentido, a gente não vai entrar em detalhes, mas quis colocar isso aqui até prestigiar meu amigo Odair, que está aqui no auditório, um trabalho que a gente fez lá na fazenda e que a gente tenta trazer a ideia de a gente tentar antecipar as colheitas ou não deixar para colher o café tarde. Né? O benefício fisiológico que a gente faz para a planta para a safra seguinte é fantástico. Né? Simplesmente para a gente mudar a relação fonte-dreno e reparticionar os carboidratos para a planta se recuperar. E quando eu falo de carboidrato, tem toda a questão nutricional, né, que não é o meu foco aqui, né, que eu só vou explorar isso depois, mas junto com isso a planta vai se reabastecendo em energia na parte de nutrientes também. Né? Então, toda vez que a gente tende a colher o café mais cedo, nos outros anos, a gente tende a voltar com safras um pouco maiores. E tem a ver com esse balanço de energia um pouco mais positivo. Essa é uma primeira mensagem. Quando a gente vai aqui para um outro caminho, eu trouxe... Dá licença. Eu trouxe aqui um outro cenário. Um cenário de quê? Uma situação que eu chamei B. Vocês vão entender muito bem isso, que a gente viveu isso esse ano. E recorrentemente a gente passa por isso, as plantas. Um cenário B é um cenário de baixa produção. Não é produção da planta não, é produtividade. Estou falando de baixa produção de energia. Perfeito? A planta está numa situação em que ela está com baixa capacidade de produção de carboidratos. O processo fotossintético está sendo comprometido. E numa situação que ela está de alto consumo. Que situação que a planta está de alto consumo? Granação. Perfeito?
granação, a depender da época da florada, nós estamos falando de janeiro para frente. Janeiro, fevereiro, março, por aí. Então nós estamos falando de granação. Alto consumo é sinônimo também de quê? Carga alta, porque eu posso estar com carga baixa na planta. Mas granação associada a carga alta, associada a estresse, por causa de um veranico, é o que a gente viveu esse ano de fevereiro até março. Isso gera um colapso energético na planta que vai, sinceramente, além das nossas capacidades agronômicas de suplantar isso daí. A gente tem que entender até onde a gente consegue ir, perfeito? E o que a água nos ajuda nesse processo. Então, numa situação dessa, vocês percebam, a produção vai diminuindo, o consumo aumentando e a demanda é muito grande na planta, ela vai gastar o dinheiro no banco, ela vai gastar as reservas dela, ela vai limpar o seu corpo para sustentar o processo de frutificação e, obviamente, penalizando o crescimento, quanto mais fruto tiver na planta. Essa é uma situação muito cara, aconteceu esse ano e que levou os problemas de quê? De frustração de safra. Então, veja, nesse ponto aqui da apresentação, eu quero trazer a ideia, um dos dois fatores que eu vou falar aqui hoje, que a temperatura afeta o processo produtivo, né? Nesse primeiro momento, eu estou mostrando aqui, observe aqui esse gráfico da esquerda, né? Vou ficar de cá para mais fácil de eu contar. Esqueçam luz, esqueçam CO2, esqueçam os outros fatores. Água, vamos pensar na temperatura. Observe só essa curva mais escura aqui, a curva de baixo. As outras têm um comportamento parecido, não convém aqui destacar. Observe aqui, né, a variação do saldo líquido de carbono, do processo de produção de energia, a parte líquida, o que está descontando, o que está respirando, o que está sobrando na planta, né, instantaneamente. Olha a curva. Perceba que o cafeeiro, isso aqui não é para café, mas é para a planta como um metabolismo do café, mesma coisa. O gráfico é muito bom porque mostra que a temperatura aumentar é ótimo para a planta, desde que ela aumenta de níveis mais baixos para níveis ótimos. Quando a temperatura começa a sair dos níveis ótimos, vocês percebam, nesse gráfico, a gente está usando como exemplo, mesmo que estivesse a 30 graus, a gente terá com valores positivos. Você percebe que o eixo está sempre do zero para cima. Mesmo com temperaturas mais altas, ainda a gente tem saldos positivos. Então a gente tem às vezes, a gente tem uma ideia de que às vezes a temperatura aumenta, a planta para de produzir. Não é bem assim, ela vai diminuindo o seu processo de produção. Não quer dizer que ele vai ficar negativo, pode ficar em algumas horas mais quentes do dia, pode até acontecer, mas não necessariamente vai estancar o ponto de ficar negativo. Então isso vai decaindo. A temperatura, ela vem subtraindo a capacidade de produção da planta. Isso não é algo que a gente contorna, porque isso é da fisiologia da planta, não tem como mudar isso aqui. O que a gente pode fazer é tentar o quê? Através da água, não deixar a temperatura, no caso do ar, mas sobretudo da folha, ficar tão alta, para que aquele processo ali não seja tão comprometido. Então, se eu pudesse desenhar para vocês aqui uma curva de um cafeeiro que está vivendo um estresse hídrico e um cafeeiro que está irrigado, a gente veria que essa curva aqui no irrigado, talvez ela ia cair. Vai cair, qualquer um vai cair, não vai cair mais suave. Então a gente vai preservando a capacidade fotossintética ou o saldo líquido do carbono, de que a gente sustenta temperaturas foliares mais baixas. E aí que a gente vai entrar em irrigação e que lá no final da palestra eu vou fechar com isso aí. Tanto isso aqui é verdade que o quê? Peguei aqui uns dados com os amigos que mostraram o seguinte, foi isso, né? A gente teve nessa safra o quê? Um rendimento ruim, por causa justamente do veranico aí de fevereiro a março. Era de uma forma o quê? Vai acontecer. E às vezes o chochamento vai acontecer na lavoura irrigada, porque tem a questão da água envolvida, tem, mas a água, por si só, ela não consegue contornar 100% a temperatura alta. Então o componente de temperatura, ele explica o chochamento de café nesses momentos de veranicos. Perfeito? Então, isso aí é um momento que a gente vai ter que conviver com isso sempre que acontece. Bom, andando um pouquinho aí, já comecei a falar de temperatura como um condicionante, a gente vai entrar aqui brevemente em algum desses aspectos da forma mais aplicada possível, né? Quando a gente pensa em produção de energia, a gente está falando de folha, ela é essencial que esteja lá, e essa folha tem que estar iluminada, né? E essa aqui é uma resposta típica, isso aqui inclusive foi feito com folha de café, esse resultado que vocês estão vendo, isso aqui é uma resposta fisiológica clássica, né? A gente usa didaticamente
obviamente, né? Mas que como que a folha responde? O processo fotossintético aqui no eixo Y, perfeito? A fotossíntese líquida, o saldo líquido de carbono na planta, para diferentes níveis de luz, né? Não preocupe muito aqui pro número, mas o fato é que esse ponto marca o escuro, à noite, a planta só está respirando, o saldo é negativo, né? Isso aqui, pessoal, é um gráfico de folha de café, um trabalho interessantíssimo que mostra o seguinte, né? Deixa eu colocar aqui. Se a gente pega uma folha de café e acontece naturalmente toda vez que o sol nasce, a transição do escuro para a luz, ou de um nível muito baixinho, uma penumbra de luz, de escuro, um pouquinho fraca luz para a luz plena. Na medida que a luz chega na folha de café, olha o que ela faz. Ela induz a abertura estomática. Perfeito? Induz a abertura do estômago. Mas não é instantâneo. É um processo que leva de 30 a 40 minutos para o estômago chegar à abertura plena. O estômago o mais aberto possível, com a maior capacidade de trocar gases. Perfeito? Entrar CO2 e sair água. Na medida que a luz entra na planta, ao longo do tempo o estômago vai se respondendo, mas demora 30 a 40 minutos. Com a abertura do estômago, a gente tem, obviamente, um aumento do processo fotossintético. Então a luz determina a abertura, o estômago se abre e o processo fotossintético vai operando de forma plena. Olha aí na sequência o que acontece. Está vendo aquele vazio aqui nesse gráfico? A luz foi desligada, ou ela foi trazida para níveis muito basais. Olha o que aconteceu. Ali não tem dados, porque o autor não mediu. Mas eu liguei para ele, que é um amigo, e perguntei o seguinte: qual que seria aquele intervalo da penumbra se a gente pega a planta que está na luz e traz ela para o escuro, ou para um nível muito baixo de luz? O que aconteceria naquele gráfico ali, naquele meio do caminho? Porque depois ele deixou desligada a luz, ligou a luz, voltou para esses pontos. E ali no meio, aí eu desenhei os rascunhos, mostrei para ele, o autor disse: não, é isso aí, né? Seria mais ou menos isso aqui. Veja, depois que desliga a luz na planta, observe, o estômago ele não se fecha da noite para o dia, né? Ou do dia para a noite, né? Ele vai fazendo o quê? Ele vai caindo devagar. A luz sai de cena, o estômago não fecha imediatamente, o estômago vai fechando devagar, ele vai fechando devagar. Não preocupe aqui com as duas curvas, tá? Ele cai devagar. Mas olha o que acontece ali em cima. Seria mais ou menos aquilo ali. A luz saiu da jogada, a fotossíntese ela desce como se fosse descendo reto, porque acaba o processo de absorção de luz, ou ele cai para níveis muito baixos, né? E a planta, por mais que o estômago esteja aberto, a fotossíntese cai absurdamente. E nesse momento aqui ela está perdendo água, né? E não está fotossintetizando, uma baixíssima eficiência de uso de água. Perfeito? Depois liga a luz, o estômago já está aberto, ele continua e a fotossíntese retoma para níveis lá em cima. Então veja, luz é algo extremamente relevante, importante que a gente faça a captação dela para o processo fotossintético. Isso é fato. E a planta de café se comporta desse jeito, né? Se a gente pegar uma planta que está sob luz e desligar a luz, vamos supor que entrasse um eclipse, ela ia demorar 40, 50 minutos para o estômago se fechar. A resposta é lenta, né? E aí tem esse videozinho aqui que o Mosca gosta muito, que retrata muito bem isso. Obviamente não é café, né? Mas é um ensaiozinho muito simples que mostra esse papel da luz para a nossa atividade. Isso aí, pessoal, é uma planta aquática que a gente tem em casa, colocada num tubo de ensaio, sob iluminação. Na presença de luz, a gente tem um desprendimento de bolhas. Isso aqui é oxigênio, liberado no processo fotossintético, né? Então, enquanto tem luz, a fotossíntese está operando. Perfeito? Na medida que a gente desligar essa fonte de luz, perceba o que vai acontecer aqui com a evolução fotossintética do oxigênio. Ó, a luz foi desligada. Vocês estão vendo? Nesse exemplo aqui, caiu de forma instantânea. Então, é muito rápido o processo. A luz é muito cara para nós com esse processo de produção, né? E a hora que a gente vai lá e liga a luz de novo, olha só, a planta retoma o processo, tá bom? Então a ideia é o quê? Captar essa luz para a gente ter resultado em produtividade. O fato é que, voltando à conversa anterior, aquela é a curva
do café, mostrando que o cafeeiro tem as suas folhas saturadas com níveis muito baixos de luz em relação ao que chega. Se a gente pegar uma planta de braquiária ou qualquer outra planta com a mesma fisiologia, né, observe aqui. Não preocupe com o eixo Y, vamos olhar aqui o X. Né? Aqui já está 1500, essa curva ainda está meio que subindo. Ali, se você pegar o café com 600, 700, 800, naquele exemplo, essa curva já dobrou. Ou seja, o cafeeiro, ele, com níveis muito baixos, ele já está operando a fotossíntese em níveis muito altos. E na medida que ele continua absorvendo luz, o que vai acontecer? Né? Se ele não consegue drenar a energia que ele está absorvendo, usando essa energia no processo fotossintético, esse delta de energia, quanto mais ele absorve, né, ele vai ter que dissipar isso, né, para a atmosfera, porque é uma energia que foi descarregada, aquece a folha. Ele tem que se virar com essa batata quente. E uma das formas de dissipar isso é transpirando. E aí que vai entrar a questão da irrigação nesse processo. Ok? O resultado desse excesso de luz é o processo de escaldadura, perfeito? É inegável isso daqui, tá bom? A escaldadura está aí, fotos do amigo Mosca, né? Isso aqui é um excesso de luz associado à questão de calor. E obviamente tem outros componentes. Trouxe uma outra foto aqui de lavoura, você olha ela de um lado de um jeito, olha do outro do outro jeito, mas isso é luz, sobretudo a plantas expostas ao sol da tarde. Então, plantas com alta carga, questão nutricional ruim, magnésio, déficit hídrico, né? Plantas sujeitas a estresse, faces expostas ao sol da tarde, né? A gente estava falando lá no norte, os problemas de escaldadura que tem lá. Isso aqui é um problema de excesso de luz de forma essencial. Os outros fatores vêm complicando isso aí. Aí daí a gente aprendeu a fazer o quê? A gente tenta alinhar o café de uma forma melhor sempre que possível, para tentar otimizar a captação de luz e evitar ou diminuir esses processos. O pessoal lá, ó, a gente pode aplicar primatas mudas, lá no Conilon faz sombra, planta debaixo de uma mão. Tudo são estratégias para lidar com o quê? Com o excesso de luz, que ele passa a ser um estresse. Então, se a gente olha para essa questão do excesso de luz, de radiação que chega, a gente não vai entrar em detalhes aqui, não tem tempo, mas qualquer coisa que a gente possa fazer, como no exemplo ali, colocar a planta debaixo de outra que seja, ou qualquer coisa que a gente diminui a quantidade de energia que chega na planta a partir de um máximo que seria ruim para a planta, a gente está reduzindo a questão de estresse, aumentando o potencial de produção e aumentando o saldo líquido de carbono na planta. Isso é fato, perfeito? Fisiologicamente explicado. Se a gente pega essa questão da escaldadura que gera clorose em planta e a gente olha aqui para outras situações, eu coloquei aqui que não é só a escaldadura que leva aquele desbotamento da folha, né? A gente tem outras situações que levam a essa perda dessa coloração da planta. E isso tudo está associado com o processo de captura de luz e de produção de energia. Eu coloquei aqui uma ilustração para vocês, quando a gente pega uma folha dessa e a gente extrai os pigmentos fotossintéticos que tem aqui, solubiliza e quantifica, se vocês observarem aqui aqueles números, eles indicam o seguinte: quanto maiores, quer dizer que tem muito mais pigmentos, quanto menores, menos pigmentos. E a gente quantifica, isso aqui é batata, a gente pode fazer qualquer coisa, a gente vai chegar, né? Folhas plenamente verdes, olha os níveis de clorofilas totais que tem numa folha, por metro quadrado. Olha aqui numa folha que está com uma certa clorose qualquer. Então, qualquer desbotamento da folha em relação à cor típica, a gente tem menos do pigmento ou dos pigmentos que estão ali captando a luz essencial para o processo. E aí a gente tenta trabalhar a questão nutricional para que isso aqui não chegue nesse ponto, né? O que é a ideia? Aqui tem um gráfico sendo construído em tempo real, isso aqui é um espectro de absorção de luz, que o final dele é este aqui. A planta absorve no vermelho, reflete o verde, absorve o azul. A gente vê a planta verde pela reflexão da luz verde, perfeito? É uma luz de baixa contribuição no processo fotossintético, né? Então o verde da planta ele é muito caro para a gente, porque ele dá sinal de alguma coisa na planta, né? Tanto é que a gente tem instrumentos como os clorofilômetros, os SPADs da vida, que mostram que na medida que aumenta o índice, né, indica que tem mais pigmentos na planta. A gente tem como medir isso sem destruir a planta, simplesmente monitorando, né, com esses aparelhos. Por que eu estou falando isso? Porque
Os níveis dos pigmentos determinam a absorção de luz e determina a fotossíntese. Os níveis de pigmentos têm uma associação muito forte com o nitrogênio, que ele está imobilizado, entre outras substâncias, mas muito nos pigmentos. Perfeito? Magnésio, nitrogênio. E o nível desses nutrientes tem uma correlação, não é direta, mas quase, com fotossíntese. Então, está tudo junto e misturado e amarrado às respostas de crescimento, né? E quando a gente vai juntando esse processo de luz, pigmentos, né, e temperatura, a gente vai caindo aqui no algo que a gente já comentou lá atrás, e para finalizar aqui, nos últimos slides, nesse processo que a planta faz, né, com essas trocas gasosas. Então a gente observa o seguinte, esse processo de trocar gases está acontecendo a todo momento na planta. Então, a folha está lá importante, está iluminada é importante, a temperatura adequada vai ser relevante, vocês vão ver aqui por quê. A planta está com o estômago aberto e ela está trocando gases. O CO2 entra, a água sai. A todo momento está acontecendo durante o dia. Bom, olha só que coisa, como que as coisas funcionam. Olha esse gráfico aqui, pessoal, um gráfico bem recente, né, de um amigo aqui, professor, né, mostrando fotossíntese líquida e abertura do estômago. Então veja, se o estômago se abre mais, a fotossíntese aumenta, a relação linear. Se o estômago se fecha, vai se fechando, não é fechado aberto, não é uma fechadura, nós estamos falando de maior abertura ou menor, né? Então se diminui. Então, manter estômagos abertos é sinal de produtividade, desde que a gente tenha água sustentando essa abertura estomática, porque senão essa planta vai secar, murchar, depauperar, amadurecer e perder folha, que é o que acontece na lavoura de sequeira. Perfeito? Olha outra coisa interessante, que aqui é uma coisa que pouca gente fala, e aqui dá a entender como o cerrado entra muito forte nisso aqui. Esse gráfico é fotossíntese em função de abertura estomática. Agora aqui é diferente. Olha a abertura estomática em função do déficit de pressão de vapor. Entendam isso como a umidade relativa do ar. Quanto mais baixa a umidade relativa do ar, menor é a abertura estomática, mesmo tendo água lá embaixo, porque a planta de café arábica responde muito fortemente, ela trabalha acoplada à atmosfera, acoplada à umidade relativa. Então a atmosfera seca traz a condutância do estômago para baixo. Se traz a condutância para baixo, traz a fotossíntese para baixo. Então, a atmosfera seca, para nós, é ruim, porque a planta responde com fechamento estomático. Isso limita a entrada de CO2, tá bom? E esse gráfico aqui, isso aqui é mais severo ainda, sabe como? Quando a temperatura da folha está maior que a temperatura do ar. É mais significativo ainda, porque a folha se aquece ao ponto e evapora tanta água e o gradiente para perder água na folha aumenta absurdamente. Então, quanto mais quente está a folha, mais potencial fica o processo de transpiração. Isso leva à desidratação da planta. Levaria. A planta faz o quê? Ela vai controlar a abertura estomática na medida que isso começa a ficar muito severo. Então, é algo que a gente não tem o que fazer. Vai acontecer de todo jeito, né? O que a gente pode contornar nesse processo? Estou acabando aqui, tá, moço? A gente vai lidar com o quê? Veja bem. Olha que gráfico interessante. A temperatura do ar aumenta, a umidade relativa cai, né? Isso é natural, porque quanto mais quente está o ar, mais água cabe nele, no mesmo volume de ar. Então veja, aumentou a temperatura, o ar vai ficando carente em água, ele desidrata a superfície. O que ele desidrata? A folha. Como o estômago está aberto, essa água sai dentro da folha. Essa planta vai perder água. O que é a resposta da planta frente a essa queda da umidade relativa por causa do aumento da temperatura? É fechamento estomático, para ela controlar a perda de água. Então veja, a temperatura ela entra nesse ponto aqui, jogando contra, porque não é só o problema lá na maquinaria fotossintética que leva a menor produção de sólido líquido de carbono. A temperatura alta, ela é ruim porque ela limita a abertura estomática, né? Porque ela faz a demanda evaporativa aumentar demais com a queda da umidade relativa, né? E isso joga contra o processo. Se nós tivéssemos plantas de café submetidas a irradiâncias, luz moderada,
com umidade relativa boa, nosso cafezal jamais sucumbiria a uma temperatura de 35 graus. O que mata a temperatura alta, que ela é ruim para a planta, porque ela vem associada com a atmosfera seca. Se fosse a atmosfera mais úmida, perfeito. O cafeeiro, nós temos trabalhos para mostrar isso, a gente não quer entrar tanto hoje aqui, mas o cafeeiro responde absurdamente com temperaturas, caiam vocês da cadeira, até 38 graus, de boa, se a luz não for intensa demais e se a umidade estiver controlada, tá certo? O que mata é a umidade relativa cair com o aumento da temperatura. Perfeito? Para lidar com isso aqui, bom, último slide, para fechar. O que é o papel da transpiração, então? A questão da abertura do estômago e transpirar é bom para a planta, não só porque carrega toda a água e nutrientes, o professor Hugo vai entrar falando agora, para a copa, né? Mas perder a água na forma de vapor é a principal forma da planta liberar o calor que ela está absorvendo. A energia que ela está absorvendo, que não é utilizada no processo fotossintético, né? Ela transforma esse calor, é a chamada perda de calor latente, né? A vaporização da água retira o calor da folha. E esse calor sai na forma de vapor d'água para a atmosfera. Arrefece a planta. E a redução dessa temperatura, né, vai com o processo de irrigação, trabalho aqui do professor André, na época ele não tinha cabelo ainda, né, cadê ele? Olha só, mostrou aqui para Araxá que irrigar leva a maior produtividade. E por que isso acontece? Porque a irrigação sustenta a abertura estomática e sustenta o processo fotossintético, que é tão caro que o meu amigo Hilton, que está por aí também deve estar ouvindo, né? Fotossíntese é tudo na planta, perfeito? Então, esse processo de transpiração, de sustentação pela irrigação, assegura o estômago aberto, assegura a entrada do CO2, né? E permite ao cafeeiro, que é uma planta extremamente dependente da abertura do estômago, para que o CO2 entre pelos níveis baixos da atmosfera, né? A irrigação faz o seu papel fisiológico nesse sentido. Então, é uma das principais formas da gente tamponar o calor na folha, é colocando água na planta, porque é difícil a gente mexer na atmosfera. Então, a gente vê qualquer outra estratégia também que preserva a água na planta, né? Esses fatores também são relevantes. Bom, é isso aí, falei correndo, espero ter atendido o tempo, né? E estou à disposição aí depois para a gente discutir o assunto. Obrigado, gente.